Boa noite. No ar, mais um programa Arcanos Celestes, uma série inédita na TV brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo Emanuel Swedenborg. Este programa vai ao ar toda terça-feira, às 19 horas, pelo canal 5 da NET e 72 da TVA. Também pode ser acessado pelo nosso site www.cwbtv.net e arcanocelestes.com. As perguntas podem ser enviadas através do nosso e-mail de contato arcanocelestes@gmail.com. E os livros podem ser adquiridos através do telefone 30 27 4741. O tema desta noite é a parábola O Joio e o Trigo, que encontramos em Mateus, capítulo 13. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Pois é, então vamos iniciar o programa. Gostaríamos então que você procedesse a leitura inicial e depois, então, passaremos a fazer as perguntas do tema de hoje, que é o joio e o trigo. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Amém. Nesse mundo hoje de contradições e inversão de valores, Eduardo, como é que nós podemos compreender o sentido histórico e aplicação prática dessa parábola em nossas vidas? Então, nessa parábola, o Senhor compara o mundo justamente ao campo, né? A si próprio, o Senhor compara ao semeador. A boa semente, ele compara aos filhos do seu reino, né? E o inimigo, ele compara ao diabo. E os filhos da perdição são aqueles que são representados pelo joio, né? E depois vem a ceifa, né? Que é o fim dos tempos, que é o juízo final, né? Onde então o joio vai ser separado, amarrado em molhos para ser queimado, que representa justamente os infernos, né? E a boa semente vai ser recolhida, que é o trigo, vai ser recolhido para os celeiros, né? Essa parábola, ela nos dá uma ótima ideia, uma excelente ideia de como vive o homem em sociedade, como nós vivemos na sociedade, onde bons e maus convivem ao mesmo tempo e fazem toda uma obra que vai sendo construída, né? Isso é a história da humanidade. Nós vemos aí vários fatos se sucedendo, por exemplo, agora os fatos no Egito, né? Coisas que estão acontecendo, convulsões, né? Tudo isso, a história vai se processando, né? Com o passar do tempo, né? E ali vai ter boas pessoas, bem intencionadas, e más pessoas, né? O tema central dessa parábola é justamente a pergunta que os servos fazem ao Senhor, né? Se o Senhor quer que eles arranquem o joio enquanto o trigo e o joio estão ainda na sua fase inicial, né? E o Senhor diz que não, que é necessário primeiro, né? É uma resposta sábia, porque é necessário primeiro que o trigo e o joio ambos cresçam para que eles sejam distinguidos um do outro. Porque aqui, nessa parábola, nós vemos como é sábia digamos assim, a colocação dos antigos, porque o joio aqui referido é o darnel,
que é uma espécie de uma gramínea, uma erva daninha dos povos árabes, né? E que é muito semelhante ao trigo, quando ela é pequenininha, quando ela está ainda na sua fase inicial. Então não tem como você distinguir uma da outra. E se você vai arrancar o joio, na intenção de arrancar o joio, você acaba arrancando o trigo também, né? Então é necessário deixar crescer. Depois que as sementes do darnel já se manifestam, né? Elas são escuras e duras, né? Até uma criança vai saber distinguir o que é trigo e o que é joio, né? Então, aí que está a sabedoria dos antigos, quando eles escreveram as coisas da palavra, e no caso aqui especialmente porque são palavras do Senhor Jesus Cristo, né? Então a sabedoria absoluta mesmo, né? E isso então distingue a necessidade que nós temos de não querer julgar as pessoas imediatamente, né? O julgamento pode ser feito, por exemplo, quando há crimes que são, digamos, visíveis diante na sociedade e são passíveis de punição da lei civil, por exemplo, que são crimes característicos mesmo. Esses crimes devem ser combatidos pela sociedade e a sociedade deve ser rigorosa com eles, né? Mas existe, digamos assim, aqueles males que estão escondidos nas pessoas que muitas vezes se fazem de boas, né? Então é o chamado lobo em pele de cordeiro, né? E são todos aqueles que são designados pelo Senhor também nos evangelhos como os hipócritas, né? Aos quais ele se referia, aos fariseus e os escribas, aqueles que eram os templários da época, né? Então, há necessidade de que a gente não julgue as pessoas no seu interior, porque o julgamento espiritual somente pode ser feito pelo Senhor, que conhece o coração do homem. Nós podemos eventualmente julgar as palavras e as atitudes externas das pessoas, e por aí nós podemos ter, digamos assim, aferir um juízo daquela pessoa, dos valores que aquela pessoa tem, né? Mas não devemos julgar essa pessoa espiritualmente, porque isso é um atributo unicamente que cabe ao Senhor, né? Então, essa parábola traz principalmente essa questão, né? E outras questões até periféricas também, ou que estão diretamente relacionadas. Por exemplo, existem males que são mais profundos, né? E existem males superficiais, mas isso nós vamos tratar nas próximas questões, né? Perfeito. Então, como a gente viu aí pela parábola, os bons e os maus devem crescer juntos. E o Senhor disse, haverá o tempo da colheita, onde serão separados. O trigo será colhido e levado para os celeiros, e a erva daninha será arrancada e jogada ao fogo. Eduardo, eu gostaria de fazer então mais uma nova pergunta. A Bíblia compara a penitência dos males à tarefa de cuidar de um jardim. Como é que podemos aplicar essa imagem simbólica em nossa regeneração pessoal? Então, a Bíblia, na verdade, está repleta de significados, de simbologias, né? Daí que ela é um livro sagrado, daí que ela é um livro, muitas vezes, intransponível por aquelas pessoas que o leem simplesmente digamos assim, pelo desejo de obter um conhecimento superficial, né? Somente vão compreender as coisas que estão distinguidas no seu sentido espiritual, no seu sentido mais profundo e ainda mais no seu sentido celeste, aquelas pessoas que se debruçam com coração, com profundo respeito, com profunda, digamos, reverência a esse livro sagrado, né? E como outros livros que existem na sociedade humana, que têm também importância, como é o Alcorão, como é o Bhagavad Gita, como são os livros sagrados dos diversos povos, há que aquela pessoa que deseja compreender aqueles conhecimentos que são ali passados, que ela então se
penetre nessas correspondências espirituais que estão ali justamente querendo transmitir uma mensagem muito mais profunda do que aquela simplesmente externa, né? Então, quando a Bíblia compara o desenvolvimento, aliás, a penitência que o homem deve fazer sobre os seus pecados, olhar para si mesmo, olhar para os seus erros, ela compara justamente a uma pessoa que cuida de um jardim. O que faz uma pessoa que cuida do jardim? Ela precisa limpar o jardim, precisa tirar o mato, né? Porque onde tem capim, onde tem inso, onde tem ervas daninhas no geral, né? As plantas que são domésticas, que vão trazer frutos, flores, né? Que encantam e que embelezam e que nutrem as pessoas, elas precisam ter um ar para respirar, precisam ter um espaço para serem plantadas, né? E ali elas poderem germinar, né? Então, o homem tem que fazer isso frequentemente, ele não deve fazer isso de vez em quando, digamos assim, muitas vezes a pessoa combate um certo tipo de mal, né? E já acha que venceu aquela primeira etapa, que já está bom, que ela já pode sossegar, que ela já pode ficar em paz, tranquila. Mas o inimigo é muito sutil e ele volta, digamos, esses males, eles tendem a voltar de uma forma muitas vezes disfarçada, sutil, né? E eles retornam, eles tendem a retornar, né? E nós tendemos a cair novamente neles, né? Então, o processo de regeneração, de penitência do homem, é um processo que ele deve fazer a sua vida inteira. Assim como nós devemos limpar a nossa casa todos os dias, ou pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, ou uma boa limpeza na semana, né? Mas sempre vai ter poeira que vai se acumular. A poeira sempre está voltando, né? Nós precisamos sempre fazer essa manutenção. E o jardim é a mesma coisa, nós precisamos manter as flores, os frutos, precisam de água, né? Precisam do sol, a água da chuva são as verdades, né? O sol que brilha é a sabedoria, né? Tem toda uma simbologia que está ali relacionada, né? E as verdades da palavra são um conteúdo, um componente importantíssimo para que o homem possa, digamos assim, fazer esse processo de limpeza, porque na verdade fala-se tanto em progresso espiritual, fala-se tanto em sucesso espiritual ou evolução espiritual, mas na verdade nós estamos com a necessidade de sempre estar nos limpando. Nós precisamos ir deixando de fazer o mal, porque o homem de nascimento ele não é nada mais do que o mal, né? Hereditariamente falando, ele é um composto de males, né? Porque ele escolheu esse caminho. Não que uma criança vai ter alguma culpa, que ela vai nascer já com algum mal imputado, mas dentro dela tem incubado dentro de si toda sorte de males de todo gênero, que num dado momento, se não houver uma educação correta, se não houver disciplina, se os pais não controlarem, por exemplo, a educação, a gente vê, por exemplo, certos programas na televisão hoje em dia que dá dor de estômago assistir, né? Porque as pessoas, infelizmente, o dinheiro, né? Tinha um amigo meu que dizia assim, chama-se a peste áurea, né? As pessoas estão, muitas vezes os canais de televisão, alguns canais de televisão e alguns programas comandados por algumas pessoas inescrupulosas mesmo, porque levam assim ensinamentos muito perniciosos, principalmente para os jovens, para as crianças, para os adolescentes que ainda não têm uma mente formada para entender o que está se passando ali. E aí eles fazem toda uma sorte de brincadeiras, né? De coisas assim que são muito astuciosas, né? Astuciosamente preparadas para lançar justamente o joio. E esse joio vai na casa de você, minha senhora, de você, meu senhor,
né? E vai, muitas vezes, contaminar principalmente as crianças, os adolescentes, os jovens, né? Porque o adulto, muitas vezes, ele já tem um juízo formado, né? Ele já tem condições, se ele tiver consciência, de rechaçar tais programas, né? Mas as crianças, os jovens, os adolescentes ainda não têm uma formação adequada para receber esse tipo de conteúdo. É complicado. É por isso que a gente tenta, né, Eduardo, levar para as famílias uma compreensão maior, né, do que está acontecendo hoje no nosso mundo, né? Essa inversão de valores, como citou Eduardo. A televisão transversa, ela faz o mocinho parecer bandido e vice-versa, e daí as nossas crianças não sabem qual é o comportamento certo, né? Você vai fazer assim, você vai fazer assado. E na parábola, Eduardo, quando os servos do Senhor disseram: Senhor, tu queres que nós arrancamos as árvores daninhas? Ele disse: não toqueis. Quando chegar a época da colheita, né, o trigo será colhido e colocado no celeiro, e a erva daninha, o mal, será ceifada e jogado na fornalha ardente. Então hoje, no nosso mundo, nós temos que saber muito bem, através da própria televisão, aonde está o joio e aonde está o trigo. Mas eu quero fazer mais uma perguntinha, Eduardo. Como deve ser o nosso procedimento diante de tantos males que nós conseguimos distinguir e daqueles males que não nos é possível distinguir? Como é que nós podemos proceder diante dos males que está na nossa vista e aqueles males que estão no subterfúgio? Você não percebe. Qual é o nosso procedimento para distinguir o mal que está à nossa frente e o mal que a gente não percebe? Então, esse é um tema que se relaciona ao início do nosso programa, que fala justamente de coisas que o homem não consegue, males mais profundos que estão ali dentro dele, e esses males só vão poder ser limpos, né, se houver, logicamente, colaboração do homem, né, mas eles não serão limpos pelo próprio homem, eles serão limpos pelo Senhor. Porque o Senhor conhece, ele prescruta o coração do homem e ele enxerga lá onde o homem não consegue enxergar. Então, o homem, para poder colaborar nesse processo de regeneração de si mesmo, com o Senhor, que é aquele que justamente vai fazer o combate principal dentro do nosso espiritual contra os infernos que nos atacam. E isso é uma coisa que muitas vezes a gente nem sequer tem consciência. Né? A gente percebe certos males que estão na superfície, mas esses males que estão na superfície, que estão no nosso externo, que estão no nosso dia a dia, é que são importantíssimos, porque na medida que nós combatemos um só mal na nossa vida, o Senhor combate vários tipos de males e Ele nos afasta das sociedades espirituais aos quais nós estávamos ligados com aquele mal superficial que nós tínhamos para combater no nosso exterior. Então, a importância, a necessidade do homem fazer esse combate é premente. Ele não pode deixar de agir. A gente tropeça, a gente pode muitas vezes cair e todos caem, não existe pessoa que não cai. Não existe, o único que passou por esse mundo e que não caiu foi o Senhor Jesus Cristo. Daí que ele foi o Salvador, o Redentor e o Regenerador da humanidade. Mas o homem porque o Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus, então ele é infinito, onipotente, onipresente e onisciente. O homem não, ele é finito, ele é criado e finito. Então ele tem que fazer as coisas dentro da sua condição, porque o homem só pode se tornar, o máximo que ele pode se tornar, um anjo, que é um receptáculo da vida. E o próprio homem já é um receptáculo da vida, né? Mas o Senhor é o doador da vida, é a fonte da vida, é o criador de todas as coisas que existem no universo. Então o homem ele precisa fazer a sua parte, senão o Senhor não pode fazer a parte dele. E o Senhor sempre espera, ele sempre está
esperando para dar a mão para o homem. E o homem, então, precisa fazer esse gesto de procurar reconhecer as suas faltas, conhecer os seus erros, né? Muitas vezes você vai, uma coisa simples, vai no mercado, recebeu o troco maior, né? Errado. Não custa, a pessoa está trabalhando como você, ela tem o seu trabalho, tem a sua responsabilidade. Se você não devolver aquela parte, vai sair do bolso dela, do salário dela no final do mês. Então, a gente não faz nada mais do que a nossa obrigação. Essa parte. Porque se não é nosso, para que a gente vai pegar uma coisa que não é nossa? Que a gente também não gostaria que o outro pegasse, né? E muitas vezes a pessoa assim, boba, né? Deu o troco errado, agora aguente as consequências. Mas não é assim. Porque se a sociedade toda for dessa forma, aí a desordem vai imperar, né? Muitas vezes a gente tem o dedo para apontar para outras pessoas, né? Políticos, bandidos, ladrões e tal, e não fazemos a nossa parte. Então, a nossa parte é que é importante. Essas coisas devem ser levadas com capricho, com empenho, com dedicação. Nós devemos nos lembrar, principalmente dos nossos antepassados, pessoas de valor que construíram, por exemplo, essa bela cidade que é Curitiba, né? Homens honrados, pais de família, muitos que vieram, às vezes, sem, né, com uma mão na frente e outra atrás, vieram de outros países, da Polônia, da Alemanha, da Itália, dos países árabes, do Japão, né, de vários, da Rússia, que Curitiba é uma cidade assim bonita por causa disso, que ela tem essa diversidade, né, e ela tem ao mesmo tempo uma harmonia, uma qualidade que poucas cidades no mundo têm. Infelizmente, hoje ela está um pouco já deteriorada, né, porque muitos netos, filhos, né, acabaram não honrando aquilo que os pais trouxeram, né? A dignidade, a honra, a decência, a ética, né? Então, nós devemos repensar esses valores, porque são esses valores que seguram qualquer sociedade. E esses valores estão diretamente relacionados com a religião, porque a religião nada mais é do que isso. Ela ensina a ética, ela ensina a moral e ela ensina coisas ainda mais profundas, que são a sabedoria, né? E que são o reino espiritual do Senhor, que é inimaginavelmente superior à nossa sociedade, por mais que nós achamos, né, queiramos, né, julgar que a nossa sociedade é moderna, ultramoderna, uma sociedade sofisticada. Mas essa sofisticação, na maioria, 99%, é só um brilho externo, é uma vaidade que fica por uma casca, né? É um glacê externo do bolo, né? E que muitas vezes acontece como o Senhor se referia aos publicanos, aliás, aos fariseus, né? Dizendo que eles eram como sepulcros caiados, né? Que por fora eram todos ornamentados, né? E por dentro estavam cheios de putrefação, né? Então, nós devemos sempre pensar nesse sentido, né? Que se nós fizermos a nossa parte, se nós formos empenhados nesse processo que leva a vida inteira, não é hoje, amanhã, semana que vem e deu. Não, tem que ser uma vigilância contínua, né? Porque a pessoa que quer realmente ter uma vida boa nesse e no outro mundo, ela deve se empenhar em conhecer a si mesmo. Essa é a coisa mais importante que o homem tem para fazer nesse mundo. E à medida que ele conhece, ele vai ver que ele não é tão bonito, tão inteligente, tão sábio, né? Que geralmente nós pensamos que nós somos. Mas que é o reconhecimento dessas limitações é que levam à sabedoria. E isso que é o bonito, que é o belo, né, da religião. Tá certo. Bom, na verdade, nós devemos ser prudentes com nossas palavras e as nossas atitudes. Eduardo, estamos quase chegando no final do programa. Nós teremos um vídeo que vai falar assim um pouquinho dos nossos publicações, livros, das publicações, né? Então, gostaríamos então que colocasse o vídeo, para que o pessoal que está em casa possa... Isso, esse primeiro livro que está aparecendo aí no seu vídeo
chama-se Arcanos Celestes, né? Esse é o primeiro volume de uma série que está sendo publicado atualmente, né? Foi traduzido diretamente do latim por Cristóvão Nobre, né? E ele, então, traz o sentido interno, espiritual, dos capítulos 1 ao 6 do Gênesis, do Velho Testamento. Ali tem toda a significação, por exemplo, quem é Eva, quem é Adão, quem é a serpente, o que significa o paraíso em que os primeiros homens viviam, né? O que foi a queda, né? Ou a expulsão do paraíso, qual o significado espiritual para essas coisas que são importantíssimas para a nossa vida. Essa é a biografia de Swedenborg, escrita por George Trowbridge, a primeira edição inglesa em 1907, né? E já existem várias edições na língua inglesa, e essa edição em português, que foi feita pela primeira vez em 1998, né? E que traz assim a vida de Swedenborg mesmo, que é o revelador da nova igreja, né? E esse livro, então, aborda toda a infância, adolescência, a vida científica do autor e depois a revelação. Esse livro chama-se Céu e Inferno, não confundir com o Céu e Inferno de Allan Kardec, que esse livro foi escrito mais de 100 anos antes do livro de Allan Kardec, e esse livro é como que uma janela para o mundo espiritual. Ele mostra o que há depois em que a gente morre, né? O que acontece com o homem, como é a vida lá, o que é o céu, o que é o inferno, o que é o mundo dos espíritos, né? Como vivem os anjos e os espíritos naquela outra realidade que é, na verdade, a verdadeira vida que começa, né? Porque essa vida é simplesmente uma vida transitória. E esse livro, o último, 4 doutrinas, fala sobre a doutrina do Senhor, a doutrina da Escritura Santa, a doutrina da vida e a doutrina da fé. Tá certo. Gostaria de agradecer, então, a audiência de todos vocês essa noite e que você encerrasse, então, o programa com uma oração. Tá. Uma boa noite a todos que nos assistem, né? Gostaríamos de agradecer a você que nos ouviu hoje e convidá-lo para uma próxima programação nossa na próxima terça-feira. Uma boa noite a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.